Fala, turma! Gostaríamos primeiramente de te dar boas-vindas. É um prazer ter você aqui conosco. Meu nome é João Vitor. Meu nome é Marco Antônio. E nos próximos minutos nós vamos te apresentar e explicar quais são os fundamentos de uma reta final de qualidade para esse concurso da PPMG. Primeiro ponto, nós gostaríamos de dizer que a reta final é um dos momentos mais importantes da preparação para qualquer prova de concurso, se não for o mais importante. É nesse momento que aquele candidato que vinha estudando no pré-edital, ele conseguiu ver todo o conteúdo, tinha tudo para ser aprovado, mas acaba vacilando em algum quesito. E por outro lado, é nesse momento também que aquele candidato que começou há pouco tempo, mas ele abusa de intensidade e estratégia nessa reta final, ele consegue se diferenciar, faz uma prova técnica e consegue ficar dentro do corte. Então, agora é hora de muita atenção para todos aqueles que sonham com uma das 3.506 vagas no PSS da PPMG. Roda a vinheta e vamos para o que interessa. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de te dizer quais são os pilares de uma boa reta final para nós aqui na Tático. Nós entendemos reta final pautada nos seguintes pilares: na intensidade e na estratégia, né, Marco? Sim. Pessoal, a intensidade está muito ligada à quantidade de tempo, à quantidade de trabalho, de esforço que você vai empregar nessa reta final. Então, é óbvio que nesse momento de reta final, você tem que ter uma intensidade diferenciada com relação ao que você já estava trabalhando. E para ter essa intensidade, você tem que ter uma estratégia diferente, né, João? Nós vamos justificar esses dois pontos agora. Pessoal, quando nós pensamos em intensidade, o que é isso, né, Marco? Basicamente, se você estudava 3 horas líquidas por dia, agora, faltando 30 dias para a prova, tenta estudar 4. Tenta estudar 4 horas e meia. 30 dias, faltando só 30 dias, é possível fazer isso, né, Marco? Qualquer tempo é importante. A mais. Eu tô acordando 5 horas para pegar ônibus. Cara, você vai acordar 4 e vão ser só 30 dias. Mas pensa uma coisa, vão ser os últimos 30 dias de estudo. Cara, será que não vale a pena você fazer esse esforço mesmo? Sim, sim. E se nós formos pensar, né, Marco? Agora é o momento de rever tudo aquilo que você estava estudando antes. Então, qualquer minuto a mais, qualquer leitura a mais de uma lei seca, qualquer quantidade de questões a mais vai sim fazer diferença lá na prova. Porque quanto mais perto da prova, mais forte esse conteúdo está dentro do seu cérebro. Quanto mais fortificado ele está, mais chance você tem de acertar a questão na prova. E agora, vamos justificar, né? Por que ser intenso na reta final? Por quê? Porque você tem pouco tempo, nós acabamos de dizer isso. Faltam só 30 dias, você precisa rever a quantidade maior possível de coisas. Você tem muito conteúdo para ver. Esse edital da PPMG, do PSS, ele não veio um edital pequeno, é um edital grande. Nós temos ali muito conteúdo programático, só que a divisão de peso de cada coisa, ela é bem importante de ser observada. Por exemplo, direito. Direito ali tem muito conteúdo, é direito penal, administrativo, constitucional, processo penal, tudo dentro de uma matéria, valendo 10 pontos só. 10 questões só. 10 questões apenas, muito conteúdo programático. Então assim, a estratégia entra também nesse ponto e nós vamos explicar já já. Temos também que pensar nessa curva de esquecimento. Quando nós estudamos um conteúdo programático, eu tenho certeza que algumas partes desse edital você já estudou há 3, 4, 5 meses. Às vezes, né, Marco, a pessoa fez a prova da PPMG para efetivo, estudou naquela oportunidade esse conteúdo e vai... Fez CPDF, também a mesma coisa. Fez PPDF também, grande parte do conteúdo é o mesmo. E agora vai para esse PSS, tendo estudado isso há muito tempo atrás. E existe uma correlação aí entre a quantidade de tempo que você... o tempo que você viu aquilo lá com a sua chance de acertar a questão na prova. Quanto mais tempo você tiver que você viu aquele assunto, menor é a sua chance de acertar aquela questão sobre aquele assunto na prova. E pensa uma coisa, por exemplo, a gente aqui nessa reta final, a gente vai tentar priorizar os pontos mais importantes dentro de cada disciplina, só que naquele mesmo tempo que estava estudando. E por isso que a gente fala que você vai ter que realmente ter um tempinho a mais, porque de maneira lógica já não iria caber, né? Todo esse conteúdo priorizado
dentro. Cara, pensa que você vai ver em 30 dias quase todo o conteúdo do edital. Isso. É claro, por meio de estratégia definida, né? A gente vai conversar sobre isso aqui depois. Mas assim, claramente você vai precisar aplicar uma intensidade um pouco maior. Tem gente, pessoal, que acontece? A pessoa, às vezes, já estudou para outro concurso, a gente já falou, a gente tem alunos aqui na taxa que fizeram o PPDF, que fizeram o PPMG, vão fazer aqui o PSS, estavam muito crus na última prova, né? Então, já bateram os editais, já fizeram reta final com a gente, e agora eles estão perdidos, falando assim, cara, e aí, como é que eu vou fazer agora na minha reta final? Olha só, você já estudou todos os conteúdos, agora o que a gente não pode é esquecer esses conteúdos. A gente tem que trazer isso tudo de novo nesses últimos 30 dias. Gente, os últimos 30 dias de preparação são os dias mais importantes que você vai ter dentro de todo o seu ciclo. Então, fica ligadinho aqui com a gente vai explicar, abordar de maneira bem específica e detalhada isso aqui. Nós vamos trazer 2 gráficos agora para te mostrar qual o poder de uma reta final feita com intensidade aliada à estratégia. Vem com a gente. Pessoal, nós temos aqui 2 gráficos que retratam a curva de conhecimento versus o tempo de um candidato, de um aluno, né, que vai prestar alguma prova de concurso. Vamos pensar aqui nesses gráficos. Inicialmente, no tempo zero aqui, esse candidato, ele não tem conhecimento algum sobre as matérias do edital. Se for fazer uma bateria de questões, provavelmente ele vai errar a maioria. Então, o conhecimento dele aqui está bem... Esse aí é aquele aluno nosso que realmente, esse concurso nosso é para ensino médio, e aquele aluno que realmente só tem o ensino médio, tem ali aquele TEC de segurança pública para fazer curso para superior, mas nunca viu direito nenhum, nunca viu nada, entrou, saiu o edital e falou, quero fazer. Esse é esse candidato. Isso. No início da preparação desse candidato, vocês podem reparar que a curva de conhecimento versus tempo, ela tem uma ascensão maior. Por quê? Quando você começa a estudar, você já deve ter reparado isso, você começa a estudar para sair do zero, até os 50% de acertos, até os 60% de acertos nas questões, é relativamente fácil, né, Marco? Sim. Porque eu estou partindo do nada, qualquer conhecimento que entra, isso vai sendo empilhado ali dentro do meu cérebro e eu consigo subir rápido essa curva de conhecimento versus o tempo, no início. Repara que, por exemplo, acabei de terminar a aula 00 de Direito Constitucional. Repara que eu acabei de terminar uma aula 00 de Direito Constitucional. Se eu for lá e fizer 10 questões, certeza, eu vou acertar 5 ou 6 das 10. Isso aí é tranquilo de fazer. Agora, o problema é sair desses 6, ir para 8, para 9, ou fechar esse conteúdo. Isso. E aí a gente começa a ver isso aqui na curva. Na medida em que o tempo passa, você vai estudando mais matérias, essa curva, se você tem mais dificuldade para subir o seu conhecimento em relação ao tempo. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona da seguinte forma. O conhecimento entra, só que aquilo que você viu lá atrás, ele começa a sair. O espaço é limitado na cabeça, né? Isso. É um ciclo. Você começa a esquecer e começa a estudar coisas novas. E isso vai gerando essa dinâmica em que fica difícil agregar novos conhecimentos. E funciona dessa forma mesmo, pessoal. Essa é a dinâmica do nosso cérebro. Você estuda, vai subindo essa curva de conhecimento aqui agora mais devagar, até que você chega aqui em vermelho e você tem aqui a sua reta final de preparação, tem seus últimos 30 dias pré-prova. E aqui nesse quadradinho você tem o dia da sua prova. O que é a ideia, né, Marco? É que o dia da sua prova seja o dia mais inteligente da sua vida. Sim. Seja o dia em que você tem o máximo de conhecimento agregado aqui no seu cérebro. No dia da prova, o conteúdo tem que estar fresco. Então, a sua reta final tem que ser feita de uma forma onde você planeje e organize todas as suas revisões para que no dia da prova você tenha feito toda aquela parametrização, dada aquela priorização, e chegue no dia da prova pronto para acertar o máximo de questões possíveis. Isso. É otimizar tudo que foi feito aqui para trás. E nós temos aqui nessa curva um concurseiro, um candidato, que aplica uma estratégia regular durante toda a sua preparação. Aqui nós não estamos nem falando da pessoa que estuda um dia, fica 2 sem estudar, nós estamos falando de um concurseiro que estuda regularmente, está fazendo tudo certinho. Isso. É aquele concurseiro que tem a mesma estratégia até o dia da prova. Isso. Estuda bonitinho, eu acho que é o seu caso. Isso. Agora, vamos olhar aqui essa curva. Nessa curva nós também temos a mesma ascensão rápida no início, é a mesma coisa daqui. O que vai mudar são esses 30 dias pré-prova, essa reta final de preparação, que é o que nós estamos abordando nesse vídeo.
Se você reparar aqui, nessa curva, nós temos uma ascensão dentro da reta final rápida dessa curva de conhecimento versus tempo. E por que essa ascensão ocorre? Porque nós aplicamos, nesse caso, intensidade e estratégia. Eu pego todo aquele conteúdo programático que eu já estava vendo, todos aqueles assuntos, eu organizo isso numa estratégia e revejo tudo isso de forma ativa, através de questões, através de mapas mentais, tudo isso de forma muito ativa. Eu começo a fortalecer esse conhecimento dentro do meu cérebro, né, Marco? E esses são os dois fundamentos da tática concurso: intensidade e estratégia. Com a intensidade adequada e uma estratégia bem definida, você vai ter exatamente esse tipo de gráfico aqui. Isso. E aí, você quer ser o tipo de concurseiro que quer estar assim na prova ou assim? Isso. Pessoal, superado esse assunto de intensidade, nós te mostramos aqui as duas curvas de conhecimento versus tempo, justificamos para você o porquê ser intenso e como ser intenso. Agora vamos falar um pouquinho sobre estratégia. Qual a estratégia que eu devo adotar nos meus 30 últimos dias de preparação? Por que essa estratégia ela é tão diferente do que eu vinha fazendo na minha preparação? Como é que ela funciona? Quais são os requisitos dessa estratégia, né? O que eu preciso fazer exatamente? Isso. E, em primeiro lugar, né, dentro de estratégia, a gente tem que dizer que, para nós aqui na Tático, reta final é sinônimo de questões. A reta final ela deve ser permeada de muitas questões. Por quê? Porque as questões são a forma mais ativa que existe de se revisar um conteúdo. E reta final é basicamente rever o que foi visto, fortalecer esse conhecimento para chegar com ele bem vivo no dia da prova. Sim. Então, né, Marco, a gente aborda aqui agora, você deve ter as seguintes dúvidas, né? Quantas questões eu devo fazer? Quais questões? Como fazer essas questões? Como que eu abordo os erros? Como que eu abordo os acertos? E vamos agora para quantas questões a pessoa deve fazer. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que olhar por edital. A gente tem que pensar que existem diversas disciplinas e cada um tem um peso. Por exemplo, nessa prova da PPMG, nós temos português e legislação especial, as duas disciplinas juntas somam 66% dos pontos da prova. Peso 2, 20 questões cada uma. 20 questões cada uma, é muita questão, vale muito ponto. Então, você vai fazer a mesma quantidade de questões de português, você vai fazer a mesma quantidade que você faz de penal, por exemplo? Obviamente que não. Então, você tem que parametrizar. Você tem um tempo de estudo, eu tenho 4 horas líquidas por dia de estudo, vou estudar 4 horas. Cara, eu tenho que dividir esse tempo de acordo com o peso de cada disciplina na prova. Agora, Marco, dentro dos assuntos, eu vou fazer, Marco, dentro de português, né? Eu vou fazer a mesma quantidade de questões que eu faço para interpretação de textos, a mesma quantidade que eu faço ali para figura de linguagem? Provavelmente não. Provavelmente não. Por quê? Porque interpretação de textos cai muito mais, sempre vem muito mais questões numa prova do que figuras de linguagem. Então tem que bater com mais intensidade em interpretação de texto. É esse tipo de análise que deve ser feito quando a gente pensa em quantas questões fazer, né? Ainda sobre questões, pessoal, é muito importante que você tenha em suas mãos aquela planilha de indicadores. O que é isso? Vamos lá. É uma planilha onde você coloca ali, de maneira verticalizada, todos os tópicos dos assuntos da prova. Então você vai entrar dentro do direito constitucional, você vai colocar tópico 1, Constituição, tópico 2, direitos e garantias fundamentais, para que você saiba exatamente qual é o seu percentual de acertos por tópico da disciplina. Ah, mas por que isso é importante? Porque saber qual que é o seu percentual de acertos por tópico da disciplina vai fazer com que a gente mire exatamente quais são aqueles pontos que eu tenho que melhorar. Então, por exemplo, se direitos e garantias fundamentais cai bastante, a FGV gosta de cobrar bastante esse conteúdo, na teoria, a gente vai trabalhar esse conteúdo com mais questões. Só que o seu percentual de acerto já é excelente. Então isso dá um indicador para a gente de que a gente pode reduzir um pouco essas questões e alocar esse tempo para outra disciplina que também cai, que também tem prioridade pela FGV, só que você está com o indicador mais baixo. Então, trabalhar dessa forma as questões, a partir de uma planilha de indicadores, é uma forma bastante inteligente de fazer a preparação de reta final. Isso. E essa planilha de indicadores é simples, pessoal. É assunto, quantidade de questões que eu acertei, quantidade de questões total. Continha ali de dividir, porcentagem de acertos por assunto. Isso é a planilha de indicadores, muito simples. Isso. E é muito importante que você, sempre que faça questões, registre
a quantidade de acertos e a quantidade total de questões, para que você tenha esse indicador, né? E aí o nosso aluno fala assim, poxa, mas eu nunca utilizei isso. Cara, a gente vai fazer essa estratégia e vai fazer a utilização dessa planilha aqui na reta final, nos últimos 30 dias. Principalmente. Vai ser ao vivo, pessoal. A gente tem que ter isso em mente. A gente vai observar hoje, eu fiz uma bateria de questões, eu vou trabalhar 4 matérias. Fiz bateria do tópico 1 da disciplina 1, bateria do tópico 1 da disciplina 2 e vou fazendo as baterias. E ao vivo eu já vou sabendo, ó, esse aqui eu tô bem, então eu posso deixar para revisar isso depois. Essa aqui eu tô muito mal, então eu preciso revisar isso aqui antes. Isso. É dessa forma que a gente tem uma estratégia por questões bem consolidada. Isso. Agora vamos entrar aqui em simulados, pessoal. Simulados, eles servem basicamente para 2 coisas. Para que você simule de fato as condições de prova e já se anteceda aos problemas que podem acontecer. Por exemplo, você tem que saber qual que é a alimentação mais ideal para que você faça no dia da prova. Isso você faz através do simulado. Você vai comer uma feijoada no dia da sua prova, cara? Não, pô. Você tem que comer uma comida um pouco mais leve. Você vai encher a barriga de comida no dia da prova? Não, cara. O dia da prova é um dia decisivo na sua vida. Então, o simulado, você vai fazer até isso. Então, o que é a nossa proposta, por exemplo? Cara, no simulado, organiza aquela fruta que você vai comer no dia da prova, aquela barrinha de cereal. A água, não esquece. Geralmente tem muita banca que cobra isso, né? Tira o rótulo da sua água. Na hora do almoço, já coma uma comida mais leve para ver se você vai sentir fome no dia da prova. Para saber se a fruta que você está levando, a quantidade é suficiente. Isso. Que às vezes não é. Isso. A caneta, a cor, isso. Marca tempo, entende o tempo de prova. Eu vou trabalhar com a Bic ou com a Compactor ou outra marca. Até isso, cara, e faz diferença. Vai que no dia da prova você tá nervoso e isso te atrapalha. O simulado, ele tem essa conotação, essa primeira conotação de tentar trazer tudo aquilo que poderia te atrapalhar, de antecipado daquilo que poderia te atrapalhar. Entendeu? É isso. E agora, o que é a segunda abordagem dos simulados, né? Ele é um indicador de desempenho. Só que a gente tem que ter muito cuidado quando pensamos em indicador de desempenho para os simulados. Porque pode acontecer 2 coisas. Você faz um simulado, nós aqui na Tática disponibilizamos 2 simulados nas semanas passadas aí para o pessoal. E a pessoa faz o simulado, sai muito bem. Fica com aquele ego inflado, pensa, eu já fui aprovado, tô tranquilo. Posso dar menos agora, tô tranquilo. Posso dar menos. E aí, às vezes, nesse último mês de preparação, lembra o que a gente disse lá no início do vídeo. Às vezes a pessoa pode estar bem, mas ela peca nesses últimos 30 dias de preparação, não estuda da forma correta, ela vai começar a esquecer aquilo, vai começar a esquecer aqueles assuntos. E o rendimento lá na prova pode ser menor do que esse nesse simulado de hoje. Então, não podemos deixar o nosso ego nos pegar. Treino é treino, jogo é jogo. Segunda abordagem, eu saio muito mal no simulado e penso, já era. Pra mim não dá mais. Pra mim não dá mais. Calma, isso é um simulado. Como eu disse, jogo é jogo, treino é treino. O simulado é um indicativo, não é determinante na sua vida o simulado. Vai que exatamente no dia que a gente marcou o simulado, era o dia que você estava pior. E vai que o dia da sua prova, o sol vai estar bonito, você vai estar bem, a cabeça boa, tranquila, porque nos últimos 30 dias você fez uma reta final bem qualificada, o seu percentual de questões subiu drasticamente. Então como é que você vai chegar na prova, né? E você utilizou esse simulado, essa nota ruim nesse simulado, para te dar motivação, te impulsionar e colocar mais intensidade ainda na preparação. E, Marco, é engraçado, quando eu estava na minha preparação para a PCDF, eu me lembro que sempre fazia simulados aos domingos, saía mal num simulado no domingo. A minha semana era aquela semana que eu mais estudava. Ia para o outro domingo, saía bem num simulado, por exemplo. Na outra semana, já não rendia tanto. A cabeça da gente joga contra às vezes. E a gente tem que se blindar disso. Não pode deixar esse tipo de coisa abalar, né? Então, ainda nos simulados, pessoal, a gente tem que lembrar de uma coisa. Por exemplo, dentro dos simulados, eu devo observar quais foram os pontos que caíram na minha prova de português, nas 20 questões de português, tá? Dentro desses pontos, eu vou fazer uma análise objetiva dentro do conteúdo. Caiu interpretação, caiu figura de linguagem, caiu crase, caiu tipologia textual, tá? Dentro desses tópicos aqui, quais são os tópicos que eu fui bem? Se eu fui bem, eu acertei pelo motivo certo?
questão de crase, eu chutei e acertei. Não, então eu tenho que dar uma revisada nessa matéria aqui. Tá, eu achava que sabia e errei. Peraí, então realmente eu não sei essa matéria. Cara, eu nunca vi isso aqui. Então é hora de aplicar e estudar isso aqui de uma forma diferente. Você entende que uma análise objetiva do seu simulado, das questões do seu simulado, das 70 questões, vai fazer total, eu vou repetir, total diferença na sua reta final? Isso. Tira a emoção de lado e vamos para o objetivo. Isso. Né? Agora, passando aqui para o tópico de memorização, pessoal. Por que dentro da nossa estratégia a gente coloca esse tópico de memorização, né? Que existe algo que nos é uma grande vantagem e geralmente as pessoas não utilizam, que é a nossa memória de curto prazo. Existem pontos dentro do conteúdo programático da PPMG ou de qualquer edital para concurso público que só se leva para a prova na base do decoreba, pessoal. Tem algumas coisas que não adianta, né, ô Marco? É só se decorar, cara, não dá. Por exemplo, dá um exemplo aí, Marco. Cara, se você for pegar lá, eu quero descobrir as majorantes e as minorantes no homicídio, as qualificadoras do homicídio. Pra que eu vou precisar saber disso no meu dia a dia na prova? Tá, fiz questão. Com as questões a gente vai massificando esses tópicos. Mas decorar mesmo... Mas decorar mesmo agora é a hora, nessa reta final. É nos últimos dias. Por quê? Porque eu uso a minha memória de curto prazo, tem mais chance de levar isso pra prova e acertar essa questão. Eu preciso que o conteúdo esteja fresco na minha cabeça. Já aconteceu com você algum dia que você estava lá na sua prova e você falou assim, eu já vi isso aqui em algum lugar? Só que você não lembra da resposta, que é o que é mais importante? Cara, isso aí, qual é o problema? O que gera isso? Uma reta final sem uma estratégia correta. Isso, né? É isso. Só vamos entrar agora no tópico aqui de mentalidade, que também é um pilar dentro da estratégia de reta final. E por quê, né? A gente vê muito aluno, né, Marco, que bem preparado, saindo bem nos simulados, estudando bem, chega na prova, não consegue colocar no papel tudo aquilo que vinha fazendo no retrospecto. Sim. E isso é claramente por o mal do século que vem acontecendo. A ansiedade pega aquela pessoa e suga todas as energias dela e ela não consegue colocar ali. Quer ver um exemplo prático disso? Olha só, eu tô aqui fazendo meu simulado e tem um colega fazendo o simulado também. Acontece com alguns alunos que se esse colega aqui sair um pouquinho melhor que eu e a pessoa fica se comparando a reparação, ele tem mais tempo que eu, ele tem menos problema do que eu, isso faz com que você reduza o seu nível de consciência sobre a sua reparação e com isso a ansiedade vai começar a te consumir. Você vai começar a pensar em desistir da prova, você vai começar a ter pensamentos que não vão te agregar em absolutamente nada na sua reta final. E é isso que a gente não quer. A gente tem que ter aqui a mentalidade acertada para essa prova. Olha, a gente teve uma preparação pré-edital forte, a gente teve uma pós-edital bacana. Dei meu máximo, né? Fiz o que eu poderia. E agora na reta final, que é o momento mais importante, é o momento que vai te consagrar, cara. Você vai deixar qualquer coisa te abalar? Não. Não é isso. Forte. Então, dentro da estratégia, a gente tem tópicos importantes sobre mentalidade, né? Pessoal, então a gente passou aqui por todos os pontos que englobam tanto a intensidade, então a gente fez um apanhado geral sobre tudo isso, a gente falou aqui sobre a importância de uma excelente estratégia no concurso público e agora a gente queria falar um pouquinho com vocês sobre um plano aqui da Tática ao Concursos para essa reta final de vocês. Sim, é basicamente um plano, pessoal, que engloba tudo isso que nós fizemos. Em vez de pensar em cada ponto desse e implementar cada melhoria dessa nos seus estudos, nós criamos uma ferramenta que engloba todos esses pontos, isso vai estar tudo pronto para você, bastando você executar o que está previsto ali no plano, né, Marco? Sim. Como é que vai funcionar isso, pessoal? Na teoria, vocês deveriam trazer aqui, criar um planejamento totalmente diferenciado, vocês deveriam organizar simulados, priorizar questões, ir lá no site questões ou no PDF, buscar quais são as questões. Fazer essa análise, né, de peso das disciplinas, quantas questões que eu vou fazer de cada coisa, fazer toda essa análise na teoria do que nós dissemos aqui. Isso. E realmente é o correto. Só que a gente sentou, a gente observou esse concurso, né? Eu sou policial penal aqui do estado de Goiás, sei como é que funciona o trabalho de vocês, sei exatamente quais são os pontos que são prioritários nessa prova, já estudei, fui aprovado inclusive. Então assim, a gente criou um plano tático de reta final. Pessoal, vamos apresentar para vocês agora o que é a tática de reta final. A tática de reta final ela é um plano específico para os últimos 30 dias de preparação,
o qual conta ali com 28 missões. Dentro de cada missão, você vai ter ali 4 atividades por missão. Cada atividade dessa é ligada a uma disciplina do edital. Dentro de cada atividade, você vai ter o assunto daquela disciplina daquele dia que você vai trabalhar. Abaixo do assunto, você já vai ter ali um resumo direcionado daquele tópico, já te mostrando quais são os pontos mais importantes dentro daquele assunto. E abaixo, nós já te entregamos o seu caderno de questões pronto para que você faça questões lá no Tec Concurso. O Tec Concurso também está dentro desse produto, se a pessoa já ganha a assinatura do Tec Concurso. Você vai no Tec Concurso, faça suas questões, nós vamos te dar a planilha também, você vai na planilha, coloca seu percentual de acertos e já começa a controlar tudo isso. Marco, a pessoa que passar por todas as 28 missões, e aqui eu não estou falando de 12 horas líquidas por dia, de 18 horas líquidas por dia, não. É um plano totalmente palpável para ser realmente feito. Ela vai ter feito ali cerca de 3.000 questões, pessoal. 3.000 questões divididas proporcionalmente em relação ao peso das disciplinas, em relação à probabilidade de cobrança dos assuntos. Sim, né, Marco? Isso aqui não é achismo, né? A gente fez um estudo estatístico, um levantamento da banca FGV e pensou para vocês quais são os tópicos mais importantes dentro de cada disciplina. Isso. Se você que está aí nos assistindo acredita que já tem um plano adequado, que vai fazer realmente mais de 3.000 questões, que já tem uma planilha de indicadores, que já faz tudo isso que a gente faz, realmente, isso aqui não é para você. A gente está falando com você que ainda tem dúvidas sobre a sua preparação, com você que se sente um pouco desorganizado, com você que acha que realmente pode intensificar nessa reta final. Então esse plano é para você. Isso. Nós não vamos nos alongar muito aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a tática de reta final do PSS da PPMG, clica aqui no link da descrição. Você vai para uma página de vendas em que ali a gente descreve o produto todo para você. Você vai saber valores, tudo ali nesse link. Clica aqui nesse link, não deixa de conferir, pessoal. É uma excelente oportunidade para a sua reta final. Eu acho que é um produto que nós criamos, que eu tenho bastante carinho por esse produto. O Marco sabe que, cara, pode impulsionar muito tudo que você já fez até aqui para a PPMG. Pode aumentar sim as suas chances de aprovação. Galera, sem mais delongas, nos despedimos aqui. Tamo junto, concurseiro? Tamo junto.